Olá pessoal, saudações! Hoje na nossa aula, no nosso canal Primitivo da Química, vamos falar de reações de polimerização. Vamos falar dos polímeros. É muito difícil imaginar a nossa vida hoje em dia sem esse tipo de material. Nós estamos cercados por polímeros. Vocês vão ver muito bem nessa aula. E o que seria um polímero? O polímero é uma molécula gigante, uma macromolécula formada pela combinação de moléculas pequenas que vão se juntando até formar essa macromolécula. Essas moléculas pequenas que se juntam para formar essa molécula gigantesca de alto peso molecular são chamadas de monômeros, que são as unidades que se repetem. Por exemplo, um exemplo de um polímero bem conhecido em nossa vida cotidiana, o polietileno, que é um tipo de plástico. O polietileno é formado pelo monômero etileno ou eteno. Olha só, eu não sei quantas moléculas de eteno são necessárias, milhões e milhões, N moléculas de eteno. Sofreu a quebra da ligação π em cada uma delas, elas começam a se unir e formam uma molécula gigante que nós chamamos de polímero, a qual nunca é possível representar o desenho da molécula completa. Não tem como, a gente representa apenas o monômero e mencionando que ele se repete N vezes. Para ficar bem didático, olha só um exemplo clássico. Se eu pego aqui um clipe de papel, vamos imaginar que esse clipe de papel aqui funcione como se fosse o monômero. Se eu quiser fazer um polímero com esse clipe de papel, eu imagino uma corrente desses clipes. Olha só, as unidades se repetiram formando uma molécula gigante, uma quantidade tão grande de monômeros que não dá para representar. Então todo polímero vai ser representado didaticamente pelo monômero dentro de parênteses, indicando que ele se repete N vezes. Polímero do grego, antes que eu me esqueça, poli significa várias, mero significa partes, várias partes, ok? Uma macromolécula formada por unidades que se repetem. Essas unidades que se repetem se chamam monômeros. Vamos classificar os polímeros, olha a mágica. Feito a mágica, pessoal, classificando os polímeros. Quanto à natureza, os polímeros podem ser naturais, que são os biopolímeros, como o próprio nome diz, eles existem naturalmente na natureza, tipo amido, celulose, proteína, os fios de uma teia de aranha, certo? O látex natural da borracha da seringueira é um polímero natural. E os polímeros sintéticos são polímeros artificiais criados pelo homem. Normalmente são derivados do petróleo, tipo polietileno, PVC, poliestireno, teflon, entre outros, ok? Quanto ao número de monômeros usado na composição desse polímero, podem ser de dois tipos. Homopolímero, quando eles são derivados de apenas um único tipo de monômero, é usado em toda a sua composição, ou copolímeros, quando eles são derivados de dois ou mais monômeros diferentes. Beleza? Vamos para a próxima. Feito a mágica, gente, chegamos à classificação quanto à fusibilidade. Nesse aspecto aqui, nós vamos analisar o comportamento do polímero diante do aquecimento. Existem polímeros que após a sua fabricação você pode aquecer esse polímero, ele vai sofrer a fusão e você pode modificar o seu formato, porque ele se solidifica com o esfriamento. Se isso acontecer no polímero após pronto, ele permitir que você aqueça, ele sofra o processo de fusão e permita a sua modificação, ele é chamado polímero termoplástico. Podem ser fundidos pelo aquecimento e resfriados com a diminuição da temperatura. E com isso você pode mudar o seu formato por uma certa quantidade de vezes. Não é infinito, porque eles vão se degradando com o tempo. Você não consegue fazer isso infinitamente, mas você consegue mudar o seu formato com o aquecimento. São os polímeros termoplásticos. Exemplos aqui alguns, poliamida, PVC, polipropileno, poliacrilonitrila. O polietileno, visto anteriormente, também sofre esse tipo de transformação. Ele é termoplástico. Está pronto, mas se você aquecer, ele se funde e você consegue modificar o seu formato. Existem outros que eu não consigo fazer isso. São os termofixos ou termorrígidos. Devido à estrutura que eles possuem, que é uma estrutura tridimensional, com ligações cruzadas, isso impede que por aquecimento ele sofra fusão para ter o seu formato modificado. Ele sofre decomposição e não
fusão. Com isso, eles não permitem a reciclagem ou reprocessamento. Devido a essas estruturas tridimensionais com ligações cruzadas que eles apresentam, é impossível você fundir ele e modificar o seu formato. Com o aquecimento, eles sofrem decomposição e não vão sofrer o processo de fusão. Então, esses são os termofixos ou termorrígidos. Alguns aqui, ó, poliuretano, baquelite, borracha vulcanizada. A borracha natural não, ela é termoplástica, mas a borracha vulcanizada ela passa a ter uma estrutura tridimensional causada pelo enxofre da vulcanização. Isso faz com que a borracha sofra decomposição quando aquecida e não o processo de fusão. Observa bem quando num protesto se queima pneu no asfalto. Depois do protesto termina, você vai ver lá tá o pó da borracha, porque aquela borracha é vulcanizada. Com o aquecimento ela não sofreu o processo de fusão, e sim o processo de decomposição. Beleza? Vamos para a próxima classificação. E finalmente, gente, quanto ao método de obtenção, aqui vamos perder um pouquinho mais de tempo, porque vamos destrinchar cada um deles. Ó. Quanto ao método de obtenção, eu posso ter um polímero de adição comum, os homopolímeros, polímero de adição 1,4, os copolímeros e os polímeros de condensação. Gente, vamos ver agora caso a caso e alguns exemplos de cada um. Ó. Vamos começar pelo polímero de adição comum, os homopolímeros. Olha a mágica. Olha só, pessoal, chegamos agora no polímero de adição comum. O nome já diz tudo. Polímero de adição, é que ele sofre reação de adição. Então, começa a pensar. Se ele sofre reação de adição, o seu monômero tem que ter ligações pi. Tem que ter dupla, tem que ter tripla. E o polímero de adição comum sofre reação de adição de um único tipo de monômero, ou seja, de um único monômero, formando uma macromolécula. Olha só, por exemplo, o exemplo do polietileno, que é um plástico muito usado para revestir fabricação de sacolas, de filmes plásticos para revestir alimentos, de brinquedos, de revestimento de fios, N aplicações. Olha só a lógica do polímero de adição comum. Observe, eu tenho um único tipo de monômero, que é o eteno, o etileno. Olha a ligação pi aqui nele, ó. Ligação fraca. N moléculas do monômero, porque é indeterminado, não dá para se determinar quantas moléculas do monômero você usou. Essa molécula do monômero, sob a ação do catalisador, pressão e temperatura adequada, ela sofre a ruptura dessa ligação pi. Imagine isso aqui, ó. Vai acontecer a ruptura da ligação pi, formando essa entidade. Como são milhões e milhões e milhões dessa molécula acontecendo isso, elas começam para adquirir estabilidade ligando-se, se ligando entre si, ó. Essa entidade começa a se repetir N vezes, formando a macromolécula que nós chamamos de polímero. O polímero vai ser apenas escrito com a unidade que se repete multiplicado por N. Não dá para se saber quantas vezes essa entidade se repete, porque numa reação de polimerização se fabrica várias moléculas do polímero e elas têm comprimentos diferentes, unidades que se repetem diferentes. Tanto é que o peso do polímero é calculado pela média dos polímeros obtidos, tá certo? Então não dá para determinar quantas moléculas do eteno se uniram para formar o polietileno, esse plástico tão conhecido da nossa vida cotidiana. Então é um polímero de adição comum, ele é um homopolímero, porque ele usa apenas um monômero, que no processo de adição forma a estrutura do polímero. Vou mostrar outro, olha a mágica. Olha pessoal, outro polímero de adição comum, bem conhecido da nossa vida cotidiana, o policloreto de vinila, também conhecido como PVC. Por ser muito resistente a ataques químicos, ele é muito utilizado na fabricação daqueles tubos e conexões de encanamento hidráulico de água, tá certo? Mas não só isso, eles são usados também como revestimento de fios, fabricação de toalhas de mesa, cortinas, revestimento de fios, brinquedos,
fabricação de uma espécie de couro artificial, é feito com PVC. Como o nome diz, policloreto de vinila. Então tem que pegar vários cloretos de vinila. Olha aqui o cloreto de vinila, que é o cloroeteno. Olha para a molécula do cloroeteno, cloreto de vinila. Tem uma ligação π. Se tem ligação π, a tendência é que sofra processo de adição, porque vai acontecer a ruptura dessa ligação π em N moléculas do cloreto de vinila e elas começam a se associar, ó, N vezes, se ligando, formando essa macromolécula gigante, que é o policloreto de vinila ou PVC. Eu tenho o que? Um polímero de adição comum. Por quê? Sofreu a reação de adição e eu usei apenas um único tipo de monômero. Ele é um homopolímero. Beleza? Olha outro exemplo. Mais um para a gente finalizar aqui, ó, gente, da reação de adição comum. Lembra, adição de um único tipo de monômero. Olha só, a poliacrilonitrila ou Orlon, a PAN, também conhecida como lã sintética, porque a sua aplicação principal é substituindo a lã, mas é uma lã artificial. Nesse canal, há alguns dias atrás, eu mostrei uma reação de adição em alcinos, uma adição nucleofílica de ácido cianídrico em alcinos, cujo resultado nada mais é um monômero que pode ser utilizado para a fabricação da acrilonitrila. Se você adicionar a alcinos o ácido cianídrico, você pode produzir, por exemplo, se eu tiver o etino e adicionar ácido cianídrico a ele, eu vou produzir esse monômero acrilonitrila, conhecido também como cianeto de etinila ou oficialmente propenonitrila. É resultado de um processo de adição a alcinos e ácido cianídrico. É uma adição do tipo nucleofílica. Então, observa. Olha aqui o PAN, a poliacrilonitrila, que é resultante de um processo de adição de um único tipo de monômero. Eu tenho N moléculas da acrilonitrila aqui. Podem observar, tem ligação π aqui e π no grupo funcional. Mas a π que vai sofrer a ruptura é essa daqui da cadeia. Sofreu a ruptura, a molécula libera suas valências livres, que não vão existir por muito tempo livres. Como são N moléculas que sofreram a ruptura, elas começam a se unir, formando essa macromolécula com unidades que se repetem N vezes. Não dá para se determinar quantas vezes um monômero se repetiu para dar origem ao polímero. Então, para fechar aqui o polímero de adição comum, você vê o resultado, vê o reagente. Olha o resultado do processo, olha o reagente. Eu tenho um único tipo de monômero aqui para dar origem a esse produto. E se você observar, o monômero tinha dupla aqui. Agora não tem mais. É sinal que houve a ruptura da π e a adição entre os monômeros para a formação do polímero. Como só se adicionou um único tipo de monômero, polímero de adição comum. Beleza? Olha esse outro tipo de polímero agora. Continuando aqui, gente, agora, ó, polímero de adição 1,4. Adição 1,4 não é nada estranho desse canal. Recentemente, nas reações de adição em alcadienos conjugados ou alternados, eu mostrei para vocês que eles sofrem reação do tipo 1,4, porque eles sofrem uma ressonância e fica uma valência livre num carbono, e se você marcar dessa valência livre até o outro carbono, você conta 4 carbonos. 1, 2, 3 e 4. Então, se adiciona nesse primeiro carbono e se adiciona nesse quarto carbono. Então, por isso que é um processo de adição 1,4. Polímeros de adição 1,4 já começa a imaginar. O seu monômero base, que vai dar origem ao polímero, é um monômero cuja, digamos assim, a estrutura principal dele é derivada de um alcadieno conjugado. Ele continua sendo um homopolímero, porque eu vou usar um único tipo de monômero, só que agora não é uma adição do tipo comum, é uma adição do tipo 1,4. Eu vou ter uma ressonância na molécula do monômero, fazendo com que uma valência apareça num carbono, e se você enumerar ele como 1, a outra valência vai aparecer no carbono de número 4.
Ele é muito comum esse tipo de adição 4 na borracha natural, na borracha sintética. Eles são elastômeros que sofrem esse tipo de polimerização. Quer ver? Observa aqui o exemplo da borracha natural ou polisopreno ou o cálcio, que do indígena significa madeira que chora. Por quê? É o látex obtido a partir da seringueira. Se arranha a seringueira, a casca dela, ela começa a gotejar aquele látex. É essa borracha aqui. Como se produz essa borracha? Ó, o monômero é esse que está aqui. Observa. A estrutura, a cadeia principal dele é de um alcadieno conjugado, ó, alternado, dupla, simples, dupla. Esse tipo de alcadieno conjugado, ele está propício a sofrer um processo de ressonância, fazendo com que essas ligações π elas sofram um deslocamento para um lado ou para o outro. Se ele sofrer o deslocamento, digamos aqui, para a direita, o que vai acontecer? Essa ligação π vai migrar para o centro da cadeia, deixando deficiência de elétrons nesse membro, enquanto essa dupla que está aqui vai ser jogada para esse carbono, gerando o excesso de elétrons, ou seja, uma valência livre vai estar aqui, outra valência livre vai estar aqui e a dupla no centro. Olha o resultado no polímero aqui. Olha a macromolécula, olha a unidade que se repete N vezes. O monômero, ó, é o derivado de um alcadieno conjugado ou alternado. Sofreu a ressonância, olha a adição. Se eu enumerar, ó, se adicionar nesse carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Eu vou ter a adição no 1 e a adição no 4. Eu vou ter essa molécula se repetindo N vezes, formando essa macromolécula que é a borracha natural. Então se liga, nesse processo de polimerização de adição 1,4, o monômero tem na sua estrutura básica dele, na sua cadeia, basicamente a cadeia principal dele, derivada de um alcadieno conjugado ou alternado, para sofrer esse tipo de polimerização. Aqui eu tenho o exemplo da borracha natural. Olha a borracha sintética, praticamente tem estrutura parecida, olha a mágica. Olha só, gente, a borracha sintética ou borracha natural não, sintética, ela tem as mesmas aplicações da borracha natural, ok? Essa é chamada polibutadieno, porque olha o monômero quem é? O but 1,3-dieno. O monômero é um alcadieno conjugado ou alternado. Na presença de um catalisador adequado, pressão e temperatura necessárias, se é um alcadieno conjugado, ele sofre a ressonância, a movimentação dessas ligações π aqui, ó, elas se deslocam para o centro da cadeia, uma e a outra para essa extremidade. Ó, gera valência livre nessa extremidade. N moléculas começam a se unir, formando a macromolécula, que é o polímero. Observa a molécula do polímero, observa a molécula do monômero. Um único tipo de monômero e um alcadieno conjugado. Quando você olha para um polímero, valência na extremidade, dupla no centro. Houve a ressonância. É um polímero de adição 1,4. Essas borrachas aqui, tanto a sintética quanto a borracha natural, quando elas não são vulcanizadas, elas são termoplásticas. Quando você aquece, você consegue promover a fusibilidade da borracha. Esfriou, ela endurece novamente. A partir do momento que elas são vulcanizadas, o enxofre transforma a estrutura tanto da borracha sintética quanto da borracha natural numa estrutura tridimensional de ligações cruzadas. E isso torna o polímero termorrígido. Então ele não sofre fusibilidade. Com o calor, ela vai se decompor. Beleza? Para fechar, mais um exemplo. Olha, gente, para finalizarmos aqui a adição 1,4, que é aquela adição de monômeros, cuja base do monômero é um alcadieno conjugado, temos aqui, ó, o polineopreno ou policloropreno. É um polímero muito utilizado para revestir materiais que estão expostos à água do mar, revestir cabos submersos, entre outras coisas expostas a essas condições de maresia. O monômero básico dele é o 2-cloro-bútio 1,3-dieno. Se você observar, a cadeia principal dele é um alcadieno conjugado.
N moléculas desse monômero com o catalisador específico, pressão e temperatura necessária, sofre a ressonância, ou a migração da dupla para o centro, e gera a valência livre na extremidade, que vão gerar a macromolécula, o polímero, a molécula gigantesca. Beleza? Vamos para outro tipo de polímero. Olha só, pessoal, agora copolímeros. Os copolímeros são formados ainda em reações de adição, continua a adição, só que dois ou mais monômeros diferentes. Então você tem um polímero com a estrutura variada, porque houve uma mistura de monômeros na reação de adição para constituí-lo. Temos aqui um exemplo bem conhecido desse tipo de borracha, muito utilizado na fabricação de banda de rodagem de pneus, porque é muito resistente. Solados também, devido à sua resistência, e é também usado em isolamentos. É a famosa Buna S. Buna por quê? O Bu de bútio 1,3-dieno, o Bu 1,3-butadieno. O Na de sódio, que é o catalisador no processo. E o S de estireno, o vinilbenzeno, que é utilizado na sua fabricação. Então eu tenho duas substâncias orgânicas, ó, o 1,3-butadieno e o vinilbenzeno, o estireno ou estireno, ali está em inglês. Olha só a reação. A gente pega N moléculas do butadieno, um alcadieno conjugado, então vai ter a ressonância aqui, reação de adição 4, e N moléculas do vinilbenzeno. Ó, dois monômeros diferentes com ligações duplas. Se os monômeros têm ligações do tipo π, a tendência é sofrer processo de adição. Como é que eu estou usando a adição de monômeros diferentes? Eu estou criando um copolímero. Olha só, aqui sofre a ressonância, a migração da ligação π aqui para o centro, gerando valência livre nesse carbono, valência livre nesse carbono. Olha só, está aqui. E o vinilbenzeno, ou estireno, simplesmente a quebra da valência livre. Está aqui. Essa entidade se repete N vezes na estrutura do polímero. Então, se você olhar para o polímero e olhar para a sua composição, você vê que houve uma adição de monômeros diferentes. Então, você tem um copolímero. Olha mais um exemplo. Olha, gente, outro copolímero. Lembra? Copolímero é a adição de dois ou mais monômeros diferentes. Aqui eu tenho a Buna N. A Buna N é um polímero muito utilizado para revestir materiais, revestir tanques, revestir válvulas que ficam em contato com gasolina ou com outros solventes apolares. Então ele é utilizado como um revestimento, um polímero de revestimento. Também chamado de perbunan. Buna N por quê? O Bu do mesmo jeito que o Buna S, o bútio 1,3-dieno ou 1,3-butadieno. Sódio catalisador e N de nitrila, porque tem o monômero da acrilonitrila no processo. Olha só a reação. O 1,3-butadieno e a acrilonitrila. Alcadieno conjugado sofre a ressonância, possibilitando a adição do tipo 1,4. Ó. 1,4. E a acrilonitrila só tem a ruptura da ligação π aqui, se ligando ao monômero do butadieno. Tem essa entidade que se repete N vezes na estrutura da Buna N, ok? Então isso é um polímero do tipo copolímero, porque houve a adição, mas de monômeros diferentes, beleza? Mais um exemplo para fechar. Olha, pessoal, um polímero bem interessante, o ABS. A de acrilonitrila, B de 1,3-butadieno e S de estireno. É um polímero que apresenta resistência mecânica, elétrica, térmica. É muito utilizado na fabricação de automóveis, de revestimento para aparelhos eletrônicos. Viu? Em vários aparelhos eletrônicos, o revestimento, a carcaça, é feita com esse polímero. E olha aqui a reação, vou completar com vocês, olha só. N moléculas da acrilonitrila vão reagir com N moléculas do 1,3-butadieno com N moléculas do vinilbenzeno. A acrilonitrila simplesmente sofre a ruptura da ligação π aqui, gerando isso aqui, ó, CH2, CH valência livre, C, tripla N, a nitrila. O butadieno, 1,3-butadieno, é um alcadieno alternado, sofre a ressonância do tipo da adição 4. Migra uma dupla para cá, valência livre na extremidade, valência livre nessa extremidade. Então ficamos com isso aqui, ó. E o vinilbenzeno, o estireno, sofre apenas a quebra da π aqui,
gerando isso aqui, ó. Essa entidade se repete por um número indeterminado de vezes. Está aqui a estrutura variada do ABS. Acrilonitrila, 1,3-butadieno, estireno. Muito resistente a ataques térmicos, mecânicos, elétricos, e é usado em revestimento de aparelhos eletrônicos, ok? Isso é um tipo de copolímero, porque houve a adição de monômeros diferentes. Bora para o próximo. E chegamos finalmente nos polímeros de condensação. Gente, polímeros de condensação, eles são resultantes da reação de condensação de monômeros iguais ou diferentes, com simultânea retirada de uma molécula que não vai fazer parte desse polímero. Normalmente essa molécula que sai desse processo, que não vai fazer parte do polímero, normalmente é água, mas em alguns casos pode ser cianeto de hidrogênio, pode ser cloreto de hidrogênio ou pode ser até amônio, mas normalmente é água. Aqui eu tenho um exemplo de um polímero, um copolímero de baixo custo de produção, que é a baquelite ou a resina fenol-formaldeído, que tem resistência térmica, mecânica, resistência química e é muito utilizado na produção de revestimentos, fabricação de tintas, de vernizes, de cola de madeira. Olha o processo de fabricação como é simples. Como é uma resina fenol-formaldeído, observa, olha o monômero. Fenol-formaldeído, fenol-formaldeído. N moléculas de fenol para N moléculas de formaldeído. Catalisador e pressão adequada para essa temperatura. Condensação, para uma molécula condensar com a outra, vai ter que ocorrer a eliminação de um grupo de átomos entre essas moléculas. Como, por exemplo, ocorria na desidratação intermolecular. E essa parte que é eliminada, ela não faz parte do polímero. Olha como o processo ocorre. No processo de eliminação vai acontecer o seguinte, imagine N moléculas de fenol, formaldeído, fenol, formaldeído, fenol, formaldeído, alternados. Vai acontecer a eliminação desse oxigênio, vai ser eliminado, e ele vai se juntar com esses hidrogênios aqui, dos fenóis, eliminado juntamente com eles, formando quem? H2O. Aqui acontece o mesmo, sai esse hidrogênio, esse oxigênio formaldeído e outro hidrogênio do fenol que estaria aqui. E assim vai sair esse hidrogênio, oxigênio formaldeído e outro hidrogênio do fenol que aí estaria, numa sequência de N moléculas que se repetem dessas entidades. Então, se você observar, vai sair água e as moléculas vão se juntar, formando parcialmente isso aqui, essa entidade derivada do fenol. Olha só o que sobra do formaldeído, só sobra CH2, outra entidade do fenol, e assim vai. Outra entidade derivada do formaldeído. Essas entidades se alternando, se repetindo N vezes, mas 2N, porque é o dobro de moléculas de água que vão ser eliminados. Olha a entidade formada por monômeros diferentes, então é um copolímero do tipo de condensação, porque ocorreu a liberação de uma molécula que não faz parte do polímero. Ok? Mais um exemplo para a gente fechar. Olha, gente, para a gente fechar o assunto de polímero, não quer dizer que só existem esses polímeros, vou falar da obtenção da poliamida, do nylon. Vou falar do tipo de nylon específico, o nylon 66. Por que nylon 66? Porque cada um dos seus monômeros tem 6 carbonos. Ele vai usar o ácido hexanodioico, 6 carbonos, e a 1,6-hexanodiamina. Por isso que ele é chamado nylon 66, ok? É um polímero, os nylons de maneira geral, são polímeros resistentes a ataques químicos, possuem boa tração mecânica, podem ser moldáveis, normalmente são utilizados na fabricação de engrenagens que não precisam de lubrificação, de fios, de cerdas, de escovas, de tapetes, linhas de pescas. Tem N aplicação em nossa vida cotidiana. Fabricação de tecidos bem resistentes, se usa o nylon. Aqui eu tenho o nylon 66. Como é que eu produzo? Eu tenho os monômeros ácido hexanodioico,
N moléculas, e N moléculas dá 6-hexanodiamina, uma amina com 2 grupos funcionais. Como é um polímero de condensação, vai eliminar um grupo que não faz parte do polímero. Esse grupo é a água. Vai eliminar o OH aqui, ó, de cada ácido carboxílico, ele perde o OH juntamente com um hidrogênio de uma das aminas aqui. Ó, hidrogênio desse lado e hidrogênio desse lado. E assim vai. Essas entidades se repetem N vezes na estrutura do polímero. Ficaria temporariamente isso, ó. C dupla O, lembrando que isso aqui vai se ligar a outra 1,6-hexanodiamina. CH2, 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 C dupla O, valência. Aí liga aqui, ó, NH, CH2, 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 são 6 carbonos, 6, NH, valência livre. Isso daqui, ó, se repetindo N vezes, mas como a água sai em dobro, 2NH2O. Essa entidade aqui é o nálio, a poliamida. Se você observar, saiu um componente que não participa do polímero. Foi a condensação de monômeros diferentes. Então é um polímero de condensação. Essa condensação pode acontecer em monômeros iguais ou monômeros diferentes. Beleza? Existem outros polímeros de condensação bem conhecidos, como Kevlar, epox, okay? O poliéster. Existe um que não libera uma molécula não participante, o poliuretano. Ele condensa monômeros diferentes, mas não há liberação de um componente que não faz parte do polímero. Beleza, pessoal? Até a próxima!